Adequação do estudo que o pessoal queria, assim, ó, que eu também gostaria, a readequação dos espaços. Também. Esse aí também não vai ser tão tranquilo. Então, numa dessa, para a gente poder, já que teve um mais puxado, dois trabalhou, fazia esse da movimentação interna agora. É verdade, porque isso é fácil. Já tem modelo de outros campos também. Tem de Joinville, tem de Garopaba, tem de Gaspar. Gaspar também tem o quê? Movimentação interna. Tem. Tem um monte, cara. É só ver um que... Eu não sei, o diretor lá de Joinville, aí você conhece, né, Paulo? É o Maurício, né? Hoje é o Maurício. Acho que foi ele que falou comigo assim, cara, a melhor coisa do mundo é isso aí, ó. Eu não me preocupo, ninguém fica com raiva de mim. Vamos começar, presidente? A gente já está gravando, beijo. Já está gravando? Já. Então vamos dar início então à nossa 9ª reunião ordinária de 2025 do Colegiado do Campus Itajaí, tendo como pauta do dia, primeiro, a apreciação e votação do edital das coordenações do Campus Itajaí para o mandato de 2026 a 2028, das coordenações internas. Proposta da criação de grupo de trabalho. E 2, proposta da criação de um grupo de trabalho para discutir e implementar uma resolução que oriente os processos de movimentação interna de servidores, conforme demanda apresentada por uma colega do segmento TAC, a Luciana Mafra. Primeiro, eu queria perguntar para alguém se alguém tem algum informe. Da comissão? Então, a Bárbara tem um informe. Sobre as revisões do pátio, nós encerramos a primeira leva ali da revisão, né? Tivemos 4 projetos inscritos, dos 4, um foi maior do que o valor que a gente tinha, os 25 mil. Outros 2 foi com relação ao estagiário. O estagiário tem o limite de 8, então não adianta mais escrever novos projetos. E o outro foi da professora Denise, que aí ela pedia para deixar uma reserva de recurso extra para os alunos, no caso de transporte, como auxílio de transporte, 12.500. Que a Michelle já tinha falado também na reunião. Isso, Foi a única. Então, o único projeto que pode ser efetivo é esse da Denise, dos 12.500. Muito importante. Não. 2.500 para transporte dos estudantes, Isso. Vocês viram que saiu... Eu ainda não posso falar com certeza, porque eu vi uma postagem ontem do Pedro Kizai, inclusive ele cita ali a nossa ida para Brasília como uma pressão para aprovação lá no Congresso da lei lá da alimentação escolar e do transporte escolar. Né? Só que assim, eu não sei quando que a lei vai entrar em vigor e... O próximo ano? Eu vi isso. E eu ainda não, assim, eu não me apoderei da lei, não li, né? Mas em relação ao transporte escolar, o que ele falou com a gente lá no dia da reunião? Teve um dos dias que a gente foi para Brasília, teve uma reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense. E o deputado Pedro Kizai, ele é o presidente do Fórum. Ele falou que era uma coisa relativamente fácil, que já existe o transporte escolar municipal e estadual, que é realizado, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas com o recurso que é repassado pelo governo federal. Então, era só de colocar o aluno da rede federal também no meio, não é criar um negócio novo. É nosso aluno poder vir, o ônibus já passa lá no bairro dele para trazer ele aqui para a escola do estado, já pegava ele e trazia também o nosso, que hoje ele não pode vir, né? Então... Acho que é só o pessoal rural, né? Os estudantes de zona rurais, se não me engano, que está no projeto de lei. Foi o que é. Uma hora fala que sim, na outra que não. Por isso que eu quero ler o projeto para poder ver se é só rural. Mas se for rural, aqui, ó, a gente tem muitos alunos nossos aqui de Caipava, quilômetro 12, Bahia, Paciência, Colônia Japonesa, Brilhante. A gente sempre tem, e que hoje não tem essa opção, né? Eles pagam para poder vir. Mas, se for só rural, já não é tão bom como a gente queria, né? Porque a gente precisava dos alunos aqui dentro mesmo. Mas, como informe, eu queria falar assim, primeiro ali, bem rapidão, do Dia dos Professores, né? Foi realizado ontem, dar mais uma vez parabéns aí para todos os colegas docentes.
e para os colegas também que são técnicos administrativos, que muitas vezes são nossos professores aí para um monte de coisa, né? O professor é aquele que ensina, né? E a gente tem tanta educação formal, né, dentro da sala de aula, mas também no dia a dia. E eu tenho ali uma gratidão muito grande, principalmente ali com o Fabiano, que trabalha comigo direto faz muitos anos e que sempre com a experiência dele, conhecimento dele, está ensinando as coisas para a gente. E em nome dele, assim, também dá o Dia dos Professores para todos os servidores do campus. Aí ontem a gente propôs, né, fazer um almoço para não passar em branco lá na nossa quadra, até também para poder aproveitar o espaço que a gente tem, que é muito pouco usado, tem uma churrasqueira, tem um espaço lá. Então a gestão fez um pão com linguiça e maionese, a professora Eginaína fez a maionese, e nós entramos com pão com a linguiça e salada. Então foi assim, um momento assim, bem legal de confraternização ali com os docentes. A gente quer fazer também no Dia do Servidor ali para os outros servidores, para os tais, né, também. E assim, que a gente possa ter mais desses momentos. A Renata colocou ali também à disposição lá em casa, ali, no grupo dos sindicalizados, para a gente fazer a confraternização ali do Dia do Servidor, que aí numa dessas a gente consegue usar o recurso melhor. Então fica à disposição lá também, né? A gente já fez lá outras vezes também. Hoje, antes, a gente fez uma reunião do Conselho de Gestão expandida, a gente convidou os alunos também. Não foi no melhor horário, mas a gente estava com aquela vontade, né, Beatriz, de conversar. Porque quanto mais a gente conversa, menos desencontros a gente tem. Até conversei com o Lucas ontem, que eu estava pensando em mudar para a semana que vem. Aí a semana que vem já tem SNCT. Ia ficar também um negócio, manda num dia chamando, no outro dia fala para não ir. Então a gente fez com quem pôde hoje. Então, não pôde todos, mas foi bastante aluno. Depois teve professor que levou as turmas inteiras depois. E aí a gente pode falar ali da questão do PNAE ali. Hoje já teve bolo para os alunos. A Sheila, a Bárbara ali, a Ângela, as meninas, elas estão providenciando também, estão com licitação para comprar pão de queijo e sanduíche natural, né? Tem uma variedade ali. A Bárbara explicou que é um lanche, né? Não é uma refeição. Então, assim, vai quebrando algumas coisas, a gente vai ficando próximo deles, né? Cobramos deles, assim, a questão da sujeira do campus e da desorganização, que eles fazem parte, assim, eles têm que nos avisar se alguma coisa não está limpa da forma adequada pelo setor da limpeza. Vim aqui, eles têm liberdade para falar, para a gente poder acionar a equipe, mas também para eles jogarem as cascas de banana e resto de maçã no lugar certo, não deixar em cima da mesa, não jogar lixo no chão. E as coisas que a gente está querendo fazer, né? A quadra de vôlei e beach tênis, a horta. Então a prefeitura já doou para a gente a terra, para fazer a horta, a terra já está ali. E essa semana, na terça-feira, o prefeito municipal de Itajaí esteve aqui conosco, na parte da tarde. A gente fez um café ali para ele ali, para tratar bem o prefeito, né? Café no suquinho. E a gente colocou à disposição da prefeitura o auditório, quando for possível, o ginásio, né? A gente já falou com o prefeito que isso já está acontecendo, ele não sabia. E ele ficou muito feliz, agradeceu, levamos em alguns lugares para ele conhecer, né? Tinha pouco tempo, mas conheceu a fábrica, tinha gente tendo aula lá, os alunos tietaram ele bastante, tiraram foto com ele, conversaram com ele. E no final, na hora que ele estava indo embora, que ele agradeceu e tal, eu falei, pô, dá uma olhada no nosso estacionamento ali, né? Que é o grande objetivo meu era que a prefeitura asfaltasse ali na frente. Então a gente coloca à disposição tudo aí para eles, né? Que a gente puder. Mas, pô, ajuda a gente, tem que ser uma mão lava a outra. E eu acho que vai dar certo, porque o secretário de obras está... Assim, na hora que eu perguntei para ele, o secretário de obras já falou assim, não, pode deixar isso comigo, na hora que eu estiver saindo aqui, eu já vou pegar o prefeito para resolver isso. Porque o secretário de obras falou que, por ele já fazia, mas ele precisava que o prefeito autorizasse. Então, assim, mas eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Um prefeito muito educado, muito solístico, assim. Então, acho que vai dar certo, né? A gente precisa dessas parcerias, né? Então, a gente foi para finalizar também a Brasília semana passada, então queria trazer para os colegas. Foi bem produtivo. O objetivo principal dessa missão, que foi IFSC e IFC, foi pressionar a Frente Parlamentar Catarinense
para aprovação de uma emenda parlamentar de bancada de 15 milhões para o IFSC e 15 milhões para o IFC. Então, assim, o Zismo coordenou isso, sabe? Então, foi um trabalho muito articulado do professor Zismo e da Ana, porque ao invés do IFC pedir uma coisa e nós pedir outra, ou nenhum ganhar ou só um ganhar, os dois foram pedir juntos. Então, a gente tem uma grande chance, assim, pelo que a gente viu lá, de ser aprovada essa emenda parlamentar para a gente. Os deputados e senadores que estavam lá se comprometeram, né? Mas a gente não sabe na hora da votação. Mas eles comprometeram com isso, né? De estar liberando essa emenda de bancada. Fora as emendas de bancada, tem as emendas individuais. Então, eu fui em quase todos os gabinetes conversar com os deputados, com os assessores. Eu fui, outros diretores foram também. E aí eu fui convidado pelo Esperidião Ami, pelo Jorge Seif, para ir na frente parlamentar da Economia do Mar, né? Depois vou mandar o link para vocês ali, que eu recebi ontem. Então, discursei na TV Senado, assim, eu acho que isso é importante porque aparece o campus, o senador falou que é nosso parceiro, que colocou emenda parlamentar para a gente, mas aí a Renata falou depois que ele se confundiu com o IFC. Mas, assim, ele já prometeu para mim, para o Rodrigão, outras vezes, que ele ia colocar emenda parlamentar, ele é da cidade. Então, acho que agora é a hora da gente ter bons projetos para a gente não pedir qualquer coisa, né? Mas, assim, a gente está plantando a sementinha, agora é organizar, ver o que a gente, aqui nesse colegiado, o que vão ser nossas prioridades para a gente correr atrás desses recursos. Por que eu digo isso? Porque a gente está cada vez mais na mão do parlamento. Eles têm muito dinheiro que vem via emenda. 50% é para a saúde e os outros 50% a gente tem que brigar para ganhar. Tá bom? Então, dos informes era isso aí. A Michelle quer falar. Eu quero falar sobre o Dia dos Professores. Achei bem legal a iniciativa do Benjamin, né, de comemorar, né? Acho que é importante a gente fazer confraternizações e valorização dos campos. Mas eu não estava aqui ontem, não podia até aqui também, mas alguns técnicos reclamaram de não terem, que o convite não foi para todos. Eu entendo que dia 15 de outubro também é o Dia dos Técnicos em Educação. Eu não sabia. Nem eu descobri depois. Então tá ótimo. Então eu não sei. Mas assim, como a gente sempre pensa em unir, união, coletividade, independente se fosse, mas coincidentemente eu descobri que é. Eu não sabia. Não, eu também não sabia. Descobri hoje. É que eu ia sugerir, independente da data. É agosto, né? Não, é de outubro. É de outubro, tá? É de outubro mesmo. Para a gente sempre fazer os eventos juntos. Parece que algum técnico foi, aconteceu algum desconforto lá. A pessoa estava numa reunião onde foi convite aberto, mas parece que o convite depois foi por e-mail só para os professores, não sabia, e aconteceu algum desconforto, não sei qual época, não estava. Mas eu acho importante, assim, a gente sempre deixar tudo bem coletivo, né? Todo mundo é educador e só para evitar. São as falhas que acontecem, né? Por isso que eu falei, eu acho a iniciativa bacana, não tenho crítica a nada, mas eu acho também importante relatar se houve, não sei o que houve, por exemplo. Como eu falei, não estava no campo do ontem, mas se a gente puder, né? Assim, eu não sabia assim, que era o Dia do Técnico em Educação, senão a gente tinha feito, assim, tinha expandido. Mas o Elisardo até falou comigo assim, agora a gente vai fazer depois um momento com os técnicos. Assim, como não é uma desculpa, mas eu também tenho que levar em consideração, assim, eu que banquei o negócio, né? Então, assim, o que eu pensei, assim, primeiro, assim, foram 30 pessoas, né, cara? Assim, não saiu caro, mas eu banquei. Então, para mim, bancar no outro mês os técnicos, fica melhor. Não, claro, tá certo. Então, assim, mas não foi... E a ideia justamente é essa. De separar. Agora, se eu soubesse, eu até pensei assim... Aí o Elisardo falou, a gente faz no dia do servidor para os técnicos. Aí eu pensei, meu dia do servidor é dia de todos os servidores, né? Então. Aí eu fiquei pensando, será que não tem um dia dos técnicos, né? Eu vou pesquisar agora. Também achei. Eu nem sabia, mas era eu legal. imagino, eu acho que também não tem obrigação nenhuma de bancar também, né? Não, mas foi de coração, eu né? Eu acho que... Mas é só assim, eu não sei o que aconteceu, mas assim, talvez não precisava ter acontecido. Sabe o que eu acho que aconteceu?
Eu quero que aí porque a pessoa eu falei, não, mas eu também ouvi esse convite, tipo, geral. Mas é porque eu estava no conselho de classe quando você falou. Aí por isso que eu Quem ouvi. estava aqui no E conselho eu acho que a também. pessoa estava em uma outra reunião, porque a técnica também estava na reunião e ouviu e foi, e depois acabou se sentindo isso. Mas é isso, gente, é só para evitar, para invés de a gente separar, a gente unir mais. Sim, Não é sim. nenhuma crítica nem nada. Não. Acho a iniciativa super bacana. É isso aí, mas obrigado por ter trazido a devolutiva. Foi legal. E assim, a gente tem que usar aquele espaço mais, sabe, gente? É um espaço que foi pouco usado, assim, ó. Usar, a gente não pode fazer uso de bebida alcoólica, mas a gente pode. A gente tem que confraternizar mais, sabe, assim? Também acho. Tem que confraternizar, inclusive com os alunos. Teve um ano que a Renata fez com os alunos do RP. Aí também, pão com linguiça, entendeu? Não dá para se alimentar de pão com linguiça a vida toda, né, cara? Mas de vez em Não, quando, não. dá para poder pedir, não, um peixinho, uma meca. Eu tô pensando em pedir uma meca de doação. Picanha, só se for da JBS. Vamos então para. Você não quer falar nada, não, né, Luzado? Não, eu pedi para falar rapidamente, só para informar aí para o colegiado do campus, né, que estão ocorrendo algumas já comissões do CCD, né, do Código Disciplinar Discente, que estão em andamento, então só abri somente 5 no momento, tem mais 4 comissões para... Só 5, tem mais 4 comissões para abrir, né, infelizmente, né, a gente começou a agir um pouco mais sobre a questão dos discentes que estavam, vamos dizer assim, meio soltos, né, de uma maneira geral, e acabaram se excedendo em muitas coisas. Alguns porque não tinham aula em algum momento, outros porque a aula já tinha acabado, estavam só permanecendo aqui, e acabaram se envolvendo em complicações aí. Então, só trazendo essa informação, que é para ver que o DEP também está envolvido com algumas comissões aí e dá... Algumas 9 comissões. Algumas 9 comissões, dá bastante serviço cada uma delas. Só para iniciar já é um trabalho, que primeiro achar pessoas para compor as comissões, não? Como foram bastante, começou a faltar gente, lá na CP eu ocupei todo mundo, então tive que começar a chamar gente de fora também. Todos os servidores são aptos, né? E daí, conversando até com o CGP, descobriu que para esse tipo de comissão não podem participar os substitutos, né? Os substitutos, né? Eu já julgo na justiça normal. Então, mas isso aí. Só para uma informação que estava travada também, apesar de não ser aqui, mas envolve toda a situação do campus. Finalmente, semana que vem a professora de artes, que ela vinha de empréstimo, ela disse que vai vir e conversar como vai ser segunda-feira. Depois a gente faz, dentro do mês, daí um relatório da vinda dela, que ela vem de Florianópolis, Itajaí, e retorna a Florianópolis. É esse o caminho. Falei com ela ontem. Mas ela tem que passar esse itinerário antes para a gente passar a leitoria. Tá. Tá. Então eu passo, porque eu falei com ela por telefone, eu passo para você também. Então tá, então só essas informes aí, liberado. Mas assim, ó, eu acho importante essa questão assim, das comissões disciplinares. A gente conversou com os alunos lá embaixo hoje. Assim, ó, eles não acham ruim, cara, quando tem. Porque assim, é educativo, sabe? Assim, a pessoa sabe que errou, chama os pais aí, tem pai aí meio que segue também, né? Aí a gente vê que às vezes é um reflexo de casa, mas o pessoal tem que entender que aqui tem regra, entendeu? E que ele tem que cumprir para poder viver em harmonia em sociedade. Mas os alunos agradeceram ali hoje, né? Falaram assim, dessa liberdade que eles têm de poder bater no Dan, de poder bater ali na direção para poder reclamar de uma coisa. Então, assim, da nossa parte, a gente está aberto. Mas a parte deles, eles têm que andar na linha também. Tá bom? Então, a gente cobrou da limpeza, cobrou terem educação, um com o outro, com o servidor. Vai dar certo, mas isso aí faz parte do dia a dia, essas coisas aí. Tá bom? Nós também, de vez em quando, aí, que é só de informe, né? Mas que é acaba sendo uma coisa mais comum ali na direção, na chefia débito. Com a Bárbara também, vai e volta, a gente também está respondendo aí algumas ouvidorias do Ministério Público, né? Então, isso são coisas comuns, então às vezes o cara não está aí, assim, não está muito acessível, mas é porque tem coisa que tem prazo para responder.
Então, isso aí a gente pede para que vocês entendam, né, e nos ajudem, tá bom? Foram 4 ouvidorias, né, nos últimos dias. Principalmente de horário de funcionamento da biblioteca e da secretaria acadêmica. E que é uma coisa, assim, ó, vou trazer aqui para esse colegiado, né? Todas as reuniões, desde a época da campanha, né, cara? Assim, é uma preocupação que nós 3 temos, assim, principalmente em relação à biblioteca. Assim, ó, elas estão em 2 servidoras, vai e volta alguém adoece, entendeu? Eu acredito que seja por sobrecarga de trabalho, mas, assim, a gente não tem muito o que fazer. A Débora está aqui, é da CGP, a gente está agora esperando a segunda rodada da remoção, para a gente poder, graças a Deus tem concurso, então a pessoa, o diretor de Xanxerê já falou comigo que libera a servidora de lá o quanto antes, desde que tenha a segunda rodada da remoção. Já foi, Débora? Mas a reitoria falou que essa semana e essa semana. Se não foi, ainda tem amanhã, né? Ou então a semana que vem para poder ir. Então, assim, já tem concurso aberto para poder vir 3 pessoas, para elas ficarem 3, pelo menos. Porque na secretaria, não tá bom, são os lugares de atendimento público externo, né? Ou que tem mais gente. Lá na CP também, eu sei que tem problema também de gente, tinha bem mais gente, hoje tem menos. Por isso que lá em Brasília, uma das lutas era pela recomposição do quadro, né? Tanto do enxoval, que nós não temos os 45 técnicos, como também das vagas lá que a gente perdeu de cargo extinto para mudar para o nível C. C e D. Isso, né? Então, assim, está parado no Congresso isso. Ontem o ministro da Educação falou que o governo liberou mais 6 mil vagas para as universidades, esses dias foram não sei quantos institutos, mas isso vai para o Congresso porque isso aumenta recurso, tem aumento de gasto público. Então, o Congresso tem que aprovar isso. E assim, ó, gente, do jeito que o Congresso está votando outras coisas, assim, e o governo é um governo que não está com muita força política, eu não sei quanto que vão votar isso, entendeu? Então, mas a gente foi lá fazer uma pressão, mas a gente consegue fazer uma pressão na bancada catarinense. Agora, em 513 deputados, não faz, entendeu? Vamos lá, então, para os 2 pontos de pauta. O primeiro... O primeiro dele, então, apreciação e aprovação do edital das coordenações do campus. Quer compartilhar lá, Vitor? Então, a gente teve o GT fez uma proposição de um edital, né? Foi mandado para todos, eu não sei se todo mundo leu. Eu li. Então, não sei se alguém quer fazer alguma ponderação. Com certeza. Sim. Então, vamos fazer Muitas. Nossa, cara, eu... Não, o meu são 2 ponderações. Deixa que eu vou ali e vou mexer para baixo. Vamos, então. 3 ponderações. É bem mas simples. Falava primeiro a Michelle, depois o Lucas. E depois o Lucas. Uma já foi até esclarecida, porque eu ia perguntar se teve aquela questão agora dos critérios para algumas coordenações, né? E aí a justificativa é que houve sorteio, e o sorteio foi público, me falaram que ele não foi público, mas ele foi gravado. Então Ele isso foi gravado. já... Ok. Depois nós vamos. Só para a Organizar. gente Sim. deixar tudo transparente. Né? Então era isso, já foi informado que foi gravado. Ok. Aí tem 2 coordenações lá, dos critérios para se candidatar às coordenações, que são coordenações com o FG, que é a coordenação de pós-graduação e a coordenação do centenário, que são coordenações que têm FG. Geralmente as coordenações que têm FG, se não tem nenhum outro critério, está aberto para todos os servidores, né? Como NAIA, NEAD. Eu gostaria que a gente utilizasse essa mesma lógica, então, para essas coordenações de qualquer servidor. Não é a FCC que é específico de docente. A FCC existe uma questão de ser específico de docente. A FG tem que estar aberto para todos os servidores, não tendo outro requisito, para que todos os servidores possam. Na época eu lembro que foi eu lembro que na época foi decidido isso aí, muito tempo atrás, porque eram coordenações de curso também, que envolviam curso. Então, por isso que na época o pessoal optou por ser docente. Se for coordenador de curso, aí eu acho que a gente tem que mudar para FCC.
Aí mas tem que pedir FCC, não FG. Que é uma discussão que já está acontecendo dentro da comissão de revisão do regimento interno. Né? Mas o problema é que, assim, ó, eu acho que a reitoria, isso é coisa de reitoria, eu acho que Não, é porque ou a gente abre para ser qualquer pessoa, Da ou minha a gente parte pode busca abrir. O FCC. fato de ser FG pode abrir para todos. eu pedi, o Fabiano veio falar contigo, além da questão do CNPMA, eu falei com o Fabiano, vê com a Débora, que é da comissão, e pede para poder colocar. Eu sou a favor. Só defendendo, assim, porque né, eu sou da comissão, é porque eu peguei o edital de 2023, né? E a partir do edital de 2023 eu fui trabalhando assim. Então isso já estava no edital de 2023. Mas é porque naquela época foi esse entendimento que eu estou falando, entendeu? Hein, Michele? Oi? A Beatriz está Eu falando. sou da comissão, né? Ah. E aí o que eu peguei foi o edital de 2023 e adaptei com o que a gente precisava adaptar agora. Então, em 2023 foi assim. Eu feito, imaginei que né? estava assim, eu realmente nunca tinha prestado atenção, só que agora, como representante colegiado, mexendo nas coisas do regimento, que a gente vai se dar conta de algumas coisas. Sim. Então, Eu acho aí eu que não deveria sabia- ser todo mundo. Eu não sabia também que tipo, aí a gente viu, né, que a FCC realmente tem uma especificidade para ser docente, mas a IFG não tem. Então. Então teria que mudar ali o texto. Ali dessas duas Os docentes coordenações, né? iniciam aulas e modalidades dos cursos vinculados às coordenadoras. Não, botar igual na UNEARTS, que pode ser qualquer um. Só passar para o item 4.4, né? Todos os servidores sociais. CNPMA e pós-graduação irem para o item 4.4. Só copiar isso aqui e falar em si. Não vamos colocar em votação. Calma, eu nem falei. Não, as minhas sugestões eram só essas duas questões que eu tinha para falar, referente ao edital. Vai falar, Lucas? Então, boa tarde a todas e todos. Eu só queria pontuar que a Michele concordo, né? Já havíamos conversado, essa discussão se deu lá dentro também da comissão, né, de revisão do regimento. E eu queria só fazer uma pergunta, eu aproveito que a Bia não sabia que ela fazia parte da comissão, para fazer assim, eu percebo que para professor, FCCs precisam, né, ser... FCC tem que ser professor. E FG, qualquer pessoa. Né? Mas por que essas, por exemplo, gestão de pessoas, materiais e finanças, infraestrutura, TI, registro acadêmico, pedagógico, biblioteca não pode ser professor. Está escrito que não pode ser. Tem escrito em algum lugar que não pode ser, porque para a FCC tem. E Tem lugar no IFC que qualquer um pode ser professor. Eu acredito que seja muito mais pela disponibilidade de carga horária, né? Porque são setores que precisam da pessoa disponível. FG 40 horas. FG 40 horas, os professores não podem estar 40 horas para coordenar o setor. Era só isso que eu queria perguntar. Mas agora eu imagino que inclusive até a Denise vai conversar com você, né? Mas ela está tendo uma certa dificuldade de coordenar. Mas eu acho que por isso não, Débora. Porque a pessoa ele não vai deixar de ser professor para poder assumir. Ele vai assumir aquilo ali também, entendeu? É a mesma leitura que a gente faz ali do CNPMA e da pós, eu faço para as outras. É a mesma coisa. Chegou a minha vez, né? Já falou? Tipo como acontece hoje já na coordenação de pesquisa e extensão. São professores que estão com FG, que compõem parte da sua carga horária a coordenação de extensão e pesquisa. Né? Então, eles têm os horários de docência, né? E acabam, por muitas vezes, o que acaba acontecendo é reduzindo aquela carga horária de preparação para poder atuar como um coordenador de pesquisa, né? E extensão. Né? Então, assim como seria em qualquer outra coordenação. Assim, ocorre no CNPMAR, quando era o Benjamin, ele assumia a coordenação, agora com o Rodrigão, e acabava, para as funções de coordenação, reduz a hora de preparação, né? Mas continua atuando na docência. Então, é mais nesse aspecto, né? Então, pode ser. Eu acho que a gente poderia abrir todos, porque assim, igual hoje, pensando dessa forma, a Denise não poderia estar ali, ó. Não, mas é que ela não participa, não foi um processo. Foi uma indicação. Primeiro,
Não, que foi feito, aí não tinha ninguém queria. Sim. Aí só depois, aí depois abre para todo mundo. Isso, já mas existe. mas assim, ó, mas pensa, eleição. mas usando a justificativa ali que vocês trouxeram, tanto ali o 4.5 quanto o 4.3 tem que ser todos servidores. FG? Não, mas eu não digo como impedimento, eu tô pensando do porquê provavelmente que pensaram. Não, Porque mas é aí igual. Aí eu vou falar, gente. Para ser coordenador pedagógico, acho que o CGP, ou outros setores que tenham outros servidores envolvidos, o setor precisa do coordenador 40 horas. Porque não adianta querer passar para o setor a atribuição do coordenador. O coordenador vai ficar sobrecarregado. Eu acho que o entendimento, eu não sou nem a favor nem contra, porque não quero abrir para todo mundo, pode abrir para todo mundo. Mas eu só estou pensando na lógica de atuação. Porque não dá para passar para os outros servidores atribuições que seriam da coordenação. Falo isso porque fui coordenadora pedagógica e continuei atuando como assistente social 100%. Não dá. Não dá. Não, mas eu fui assim, ó, eu fui coordenador de CNPMA, agora eu estou na direção dando aula, eu estou na direção e estou dando aula também, não precisava, estou dando aula. Então, assim, eu acho assim, ó, dá. É mais difícil? Não É dá, mais difícil. não dá, Benjamin, não dá. Mas aí assim, ó, mas aí as pessoas, mas aí assim, ó, Bárbara, as pessoas, os professores também, agora a gente tem que fazer aqui o papel de advogado do diabo. Não, certo. Então, assim, ó, os professores, o que eles trazem ali das coordenações do CNPMA e da coordenação de pós-graduação, tem envolvimento direto com os alunos, é coordenação de cursos. Um é curso FIC, outro é curso de pós-graduação, é o mesmo entendimento do outro lá. Então, assim, também fica complicado. Um técnico administrativo que nunca deu aula também está coordenando, se for pensar dessa forma. Não, mas por isso que eu falei, talvez tenha que ser FCC, se é direcionado direto para Só que a gente não tem essa FCC da reitoria. Mas então, aí é outra coisa. Mas aí é a Porque forma que a gente vai organizar. Mas aí aí são as ferramentas que ele tem para organizar aqui. Mas da minha parte não tem problema nenhum. Desde que a outra também, já que o entendimento é que todos são, quando for FG, entendeu? Pode para um, aí eu vou lutar para que para o outro também possa. Porque assim, até mesmo como gestão, hoje, a Denise está lá e está fazendo um bom trabalho, eu sei que tem a gente já aconteceu ali, ó, na secretaria, de ter período que não tinha ninguém querendo. E aí eu preferia nomear ou ver se tivesse um professor melhor do que não tem ninguém, entendeu? Mesmo o professor dando aula, ele ficando lá. Entendeu? Assim, eu acho que o bom é o inimigo, como é que o negócio é o bom inimigo do ótimo, né? Então, assim, às vezes é melhor a gente ter uma coisa boa ou regular do que uma coisa péssima. Não ter ninguém é péssimo. A gente quase enfrentou isso, sabe? Porque agora, na mecânica. Então, assim, ó, eu até falei, os 3 técnicos da mecânica lá não podem ser? Não pode. Tá bom, então não pode. Porque é coordenador de curso. Mas era melhor, na minha setora, eu acho melhor do que não ter ninguém, entendeu? Agora, assim, é isso que a gente tem que ver, não tem problema nenhum. Até mesmo porque, cara, a gente tá, não é briga, é uma discussão, né? Não tem gente assim querendo nada, entendeu? Nenhum, nem outro. Se a gente amplia o leque, vai ser mais fácil. Pensa assim, ó, se a pessoa assumiu, ela vai trabalhar, ela não vai passar para quem está no setor. Mas todo mundo que assumir qualquer coisa vai trabalhar, né? Não é. É assim, ó, vamos explicar. O nosso serviço administrativo, eu falo materiais e finanças, né? Sim. Estive à frente há muitos anos. É algo que tu tem que demandar uma carga horária total para aquilo. Tu não tem como fazer uma coordenação única. Olha a quantidade de processos que você tem dentro de uma coordenação de materiais e finanças, que é o meu tempo. Aí o professor não pega, não se candidata, entendeu, Bárbara? Não, mas é isso, aí ele tem que ter consciência de Mas se ele se candidatou e pegou, ele vai ter que dar conta. Mas aí como é que ele vai Aí, se não der, vai pedir para sair, entendeu? Porque ele não dá conta de dar as Mas vai ter aulas um dele, novo de processo. preparar as aulas Aí- dele. Aí algum lugar vai pegar. Bárbara, mas assim, ó, mas a gente tem professor aí, às vezes, que tem carga horária de 6 horas. 40 horas dentro da instituição. E vai ficar no Não, mas isso você está falando porque é um negócio lá que você entende que você está lá, entendeu, cara? Aí eu posso fazer a mesma defesa do outro negócio que eu entendo que eu estou lá. E do negócio que eu entendo que eu estou lá, eu estou falando que não tem problema técnico, já que a gente está tendo um entendimento de ser o FCC. Então a gente tem que abrir tudo para um para outro, entendeu? Se pode, tem que abrir para todos. Ninguém vai se meter, entendeu?
Mas veja bem, o professor que tu falou de 6 horas. Se ele tem 6, ele tem mais 6 de planejamento. Já são 12 fora. E assim, o TAI não pode falar assim, por exemplo, eu que tive que assumir as 2. Claro, foi porque eu quis, eu poderia negar e não assumir as 2. Eu sei que eu poderia. Mas quem é que quer ser assistente social no campus? Pois é. Mas cara. eu não podia dizer assim, eu vou ser só 10 horas assistente social. Em 10 horas eu não faço nem 1% do meu trabalho. Não, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, por mim pode abrir para todo mundo. É só assim, a gente tem que ter um entendimento que quem assumir as coordenações... Lógico, mas isso aí tem que assumir integralmente. lógico, mas as qualquer um, atribuições gente. da coordenação. Agora, eu como diretor, se ele ficar o cargo vago, eu vou para de pós-graduação e para do CNPMA, se eu tiver que indicar, eu vou indicar um professor. E para as outras, se eu tiver que indicar, vai ser um técnico do setor. A pessoa gostando ou não. Esses dias quase que teve aí que indicar um professor lá para mecânica. Então, o que eu falei lá com o Boni? Vamos pegar quem tem menor carga horária e vou indicar, eu não sei o que é. É imparcial, entendeu? Então, assim, sempre tem que ter um critério. Eu vou usar esse critério. Mas se agora a gente está usando o critério que a FCC todo mundo pode, que a FG todo mundo pode para os dois. Tanto por de baixo como por de cima. Não, mas é porque a FCC é só para docente. A FG, aliás. Então, mas se a FG pode para todos, o 4.2, que está ali só técnicos administrativos, vai ter que abrir para todos. E o lado da pós-graduação do CNPMA abre para todos. Mas Mas é é diferente porque ele não é curso ali. Por isso que está restringindo, não é curso. A gente não é coordenação de curso que só é FCC pode. Não é o mesmo critério. Não, FG. Não, mas eu estou dizendo assim, pós-graduação e o CNPMA não são coordenações de curso. Então, não tem por que ficar só o professor. Sim. Então, mas as outras lá também Mas não são a coordenações de FCC, curso. sim. Não, ninguém está falando de FCC. FCC tudo bem. O que a gente está falando é assim, FG todo mundo pode. Então, FG todo mundo pode para todos os cargos que as coordenações são FG. Não, mas olha o argumento que está falando, senão eu vou querer. Mas a gente está justificando porque ali está falando especificamente desses dois. Não, cara, a única coisa que eu estou falando é assim, se FG, se nosso entendimento é que FG, todos os servidores podem se candidatar nos cargos que são FG, isso aí foi você que trouxe. Você que trouxe. Então, todo mundo pode, tanto para aqueles cargos lá, no 4.2, gestão de pessoas, materiais e finanças e infraestruturas, também o professor pode. Porque para mim não faz... Mas tem essa é a por que proposta do fazer... Benjamin. Essa é a minha proposta, entendeu? Lógico. Boni, né? Fala um pouco, professor. Eu tenho duas perguntas. Uma é, quando abre um processo eleitoral para essa coordenação que a gente está discutindo, que a priori é só técnica, quem vota? Não, Só só técnico. Não, é essa que a priori a gente está falando das FG? das formas, sim. Só técnicos. Só E técnicos FCC votam. só vocês votam. Se tiver mais de um candidato. Só detalhe, mas depois que definir, vamos supor que agora a gente está abrindo para todos no item desse aí. Todo Nesse mundo vota. caso, aí todos vão ter que votar. Lógico. Então tem que deixar bem claro que em algum momento vai ter que abrir o leque para votação em outro item. Isso, vai mudar, mas é igual os outros. Aí fica 50% do peso dos votos para um segmento e 50% do segmento para o outro, entendeu? Agora, mas eu não acabei ainda. Não acabei ainda. Pois é, mas você não tinha que ser mudado no regimento do campo? A primeira Não tem pergunta regimento. é sobre o FG. Não tem no regimento? É sobre aquele que agora está abrindo para todos. Não tem critérios de... Deixa o professor. candidatar. Todo mundo pode se candidatar a FG. Não diz assim. A FG é um anexo. O que diz que tem FG ou não só é um anexo. Não tem sendo nada FG, em contrário. Não tem, então, assim, FCC. a priori, o FG, qualquer servidor pode se candidatar. Não fala do regimento, é porque a FCC tem uma normativa específica. Sim, a FCC é outra coisa, né? A FCC a gente não está colocando em discussão. Mas está claro, já entendi que vai ter que abrir, caso abra o cargo, vai ter que abrir para eleição. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Agora, antes de mais nada, eu concordo com o Benjamin. Eu acho que é bom deixar o leque aberto, porque na hora que a gente fica restrito no regimento, e o regimento vira uma ferramenta legal, e quando vira uma ferramenta legal, a gente não pode fugir para outro lugar,
Aí, se a gente for querer mudar o regimento para tentar atender uma demanda interna, sabe o que acontece? Aí é uma discussão que demora 6 meses, então você não consegue atender. Então, nesse sentido, eu acho que se abre de um lado, deve abrir do outro também. Até pensando no excelente trabalho que a Denise está fazendo lá agora. Exatamente. Né? Porque a gente já tem como exemplo algo que está em prática. Agora, eu acho assim. Ela está tendo dificuldades, ela vai falar com você. Mas, olha, gente, Só não todo quero adiantar. mundo está tendo dificuldade nas suas Eu também coordenações. Todo mundo tem. Eu trabalho de manhã, de tarde e de Não tem noite. uma coordenação que não tenha dificuldade. Normal de qualquer tipo de atividade. Agora, deixa eu perguntar outra coisa. Um técnico, por exemplo, da CGP, um coordenador da CGP, por exemplo, tem coordenador da CGP? Sim. Tem. Ele fica 40 horas no campus. Sim, 40 horas. É 40 horas dentro do campus. Atendendo As demandas as da demandas CGP. do setor. Tá? Então, qualquer coordenação que tenha, por exemplo, a priori técnico, ele tem como atividade 40 horas dentro do campus. Quem tem FG tem que cumprir 40 horas. Dentro do campus. Com Não, dentro do campo, 40 horas O Gabriel é 100%, Atividade. o Gabriel está em 100% PGD, ele não está 100% dentro do campo. Mas ele Tá? cumpre as 8 horas diárias. Não, eu estou falando dentro do campus. Não. Não, Ah, então tudo bem. Então, Se existe ele não uma está em PGD, sim. Não, eu quero dizer só o seguinte, que existe Isso. uma flexibilidade que não é obrigatório estar dentro do campus. Claro que não. Mas ele tem que estar atendendo as 40 Não, horas. tudo bem, mas eu só quero dizer que ele pode atender fora do campus. Sim, claro. Então, mas se flexibiliza, vai atender se 6. flexibiliza. Vai atender 6. Hoje está flexibilizado. Não flexibiliza. Não, Faz não. FG. Quem tem FG não flexibiliza. Sim, sim. Não, mas eu estou falando, a minha pergunta é objetiva. É se ele tem que estar dentro do campus. Não, ele tem Não. que fazer Ele atividades. Ele É o tem. coordenador. O coordenador não tem que estar- O coordenador bate ponto, 40 horas, ali, as 8 horas dele, 7 ele fecha as 40 no mês. Mas não é dentro do campus. E se o Não. coordenador for docente, ele não vai Eu tô falando bater. dentro do campus. Não, se o Não, coordenador vai for, variando. se o coordenador for docente, ele não bate ponto. O docente não bate ponto. Se o coordenador for docente, ele não vai bater ponto. Como é que vai fazer? Como é que vai controlar? Ué, aí ele vai ter que trabalhar, Débora. Não, mas o que a gente. Eu acho que o Boni está. O que a Débora quer Que falar é é 40 horas dedicado àquela função de forma exclusiva. Isso. O professor não vai fazer mais de 40 horas. Então ele não vai conseguir cumprir 40 Não, horas. cara, mas assim, ó, Ele tem mais Michele. as horas do. Não, mas assim, ó. Da aula, né? Assim, ó. É isso que eu acho que é só para. Mas o professor, quando ele assume uma coordenação, ele não deixa de ser professor. O professor não tem essa obrigatoriedade de ficar 40 horas exclusivas. Ele tem que dar conta do trabalho daquele setor. Exatamente. É isso. Não, ainda Isso aí porque- tá. só Ó, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá falando aqui. Só para completar, Benjamin. O Benjamin, por exemplo, dá aula. Olha só, Michele. O Benjamin dá aula. Isso quer dizer que dentro das 40 horas dele tem lá um número de aula. Ele deixa de ser diretor porque ele está dentro da sala de Eu aula. não precisava dar aula. Não é assim. Aí ele vai ter que estar Eu não exclusivamente... precisava dar aula, mas eu dou conta da direção. Mas ele está É dando o que é aula. passado para nós técnicos, porque batemos ponto. É assim. Sim. Vocês, Não, mas- docentes, têm essa flexibilidade que não bate ponto. Mas pode ser coordenador, Débora, igual. Não vai bater Pode, ponto, mas tem que dar conta do recado. E o que está acontecendo? Os coordenadores não estão dando conta. É, eu acho que. Está tendo problema com ponto de servidor, com homologação, com entrega de vale transporte. Isso não Isso implica em tudo. que é só o mínimo de servidores que ele atua. Imagina o coordenador do setor. Discussão. É, Pessoal, essa discussão não é esse item de pauta. Está esclarecido, está esclarecido. Eu também acho. Talvez a gente possa ter um encaminhamento de discutir isso aí Vamos no futuro votar, próximo. Então, E tem duas propostas, pelo que eu entendi. A proposta que a Michelle falou, que é alterar do 4.3 para 4.2, do CNP+, abrir. pós-graduação, Essa daí. e a do professor Benjamin. É isso, ou professor? Eu acho que ainda tem mais outras. Deixar como tá. É porque, na uma verdade, é proposta. só um técnico. Mas quem propôs isso? Tem uma- Professor Benjamin? Só um, mas assim, ó, Débora, mas assim, ó. tá. Mas assim, ó, o que que acontece assim, nós até como gestão, quanto mais gente a gente tiver, que nem o Boni falou, Sim. dispostos a colaborar, entendeu? É melhor para todos, entendeu? Precisamos todos sempre com- Inclusive até os mesmos. justo, inclusive assim, ó, o que que eu e o Elisado, a gente sempre fala, né, Elisado? O próprio técnico ali, o que a Michele fez, o que a Rose também fez, de acumular, isso é uma coisa que eu acredito que o servidor motivado, ele faz e é bom para todo mundo, porque assim, ó, é muito ruim, cara, quando o cara assume uma coordenação
que não está diretamente ligado à função dela, aquilo ali fica no limbo, entendeu? Então, assim, às vezes é melhor a pessoa ficar ali algumas horas ou colaborar, nem que seja de forma esporádica, do que nunca, entendeu? Agora, a questão da pessoa não dar conta e tal, isso aí já é um problema de gestão, tem que trazer para a gente ver quais são as ferramentas que a gente vai poder ter para poder ir. Agora, o que está em discussão aqui é assim, ó, que a gente pode levar. Deixa como está para evitar, como é que fala? Mas e quem é essa proposta, professor? Não, estou trazendo 3 propostas de votação. Nossa. Deixa assim, ó, não, cara, tranquilo, vai votar. Mas, Fica como é que tá? Uma questão de ordem. Sim, vai lá. Uma questão de ordem é o seguinte: eu acho que a gente não pode entrar, depois de colocar as propostas, não é prerrogativa e nem competência nossa já avaliar aqui se a pessoa vai cumprir horário ou não vai cumprir horário. Lógico. Porque senão a gente vai entrar numa outra discussão. Então a gente tem que entender o seguinte: seja lá qualquer proposta, todos nós, servidores, como vigilantes da ordem pública, vai entender que a pessoa vai cumprir. Se não cumprir, vai ter uma denúncia, vai ter alguém que vai dizer que não está cumprindo. Vai acontecer. Vai ser trocado. Então, assim, não cabe agora a gente, porque isso aqui, inclusive, faz parte de uma atribuição da própria direção, de saber quem está cumprindo o horário e quem não está. Então, eu acho que a gente tem que partir da prerrogativa da boa-fé, que seja lá qualquer proposta, a pessoa vai cumprir o seu horário e suas atividades. Porque se a gente entrar nessa outra discussão, a gente não vai acabar discutindo nunca, porque todo mundo a gente vai ficar dizendo que vai ter dificuldade, que não vai cumprir. Não é prerrogativa nossa. Eu concordo. Vamos colocar em votação, então? Eu queria fazer uma fala ainda, gente. E aí eu vou falar referente a isso. Porque, assim, o que eu e a Rose, eu vou falar de mim, então. Eu acho que tem setores que é possível, talvez, a pessoa fazer a sua função e a atribuição do setor. Tem funções que é impossível. O que eu consegui sendo coordenadora e assistente social foi um atestado de saúde. Foi isso que eu consegui. Então, assim, não é uma coisa boa. Eu acho que depende muito do setor. Tem um servidor junto com aquele setor, se tem 5, se estão 10, porque aí a demanda aumenta. Então, assim, não é todo cargo que vai conseguir fazer todas as funções do seu cargo e também as funções de coordenação. Mas eu acho que a gente pode botar para votação, mas eu queria falar isso, porque não foi uma experiência positiva, foi uma experiência bem nociva para a organização. Gente, assim, só para completar, todo mundo que sai do cargo de coordenação, que eu converso, sai meio debilitado. Sim. Então, Mas assim, a gente não pode normalizar isso. Claro que não. Claro que não. Mas isso é uma escolha de cada um, porque hoje a gente tem um jeito de ir. Ninguém é obrigado a ser coordenador de nada. Entendeu? Não, mas eu também fui diretor, eu saí doente, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é isso que impossibilita a gente legislar sobre alguma coisa. É isso que eu quero dizer. Então, assim, tudo bem, as pessoas se sacrificam pelo Instituto, muitas das vezes as pessoas acham que não são gratas, né, por seu sacrifício, mas o importante aqui é que esse assunto é outro. Senão a gente não vai sair do assunto. Entendeu? E eu sei que tem muita gente que fica doente e que não é nem coordenador e fica doente. Porque dá aula, porque tem outras coisas, normal. Agora, se a gente colocar isso como uma dificuldade, ninguém vai ser coordenador de nada. Muito menos diretor. A gente Vê tem uma como é que o dificuldade Carlos enorme, saiu. né? Vê como é que o Posa saiu. A gente teve 2 diretores. Um saiu doente, outro saiu estragado, entendeu? Então, assim, eu acho, e ninguém quer isso para ninguém. Não estou querendo aqui normalizar esse tipo de situação. Mas o que a gente precisa entender é que por isso que a gente tem que revezar. E é por isso que a gente tem que dar um leque de oportunidades para cada um poder ocupar e não onerar o outro na sua saúde, né? Então, quanto mais a gente abre, mais se divide esse problema, entendeu? Então, eu acho que abrir é dar oportunidade para que não fique só na carga de um grupo. Hoje, a grande dificuldade hoje é de ter gente querendo. Exatamente. Então, a gente tem que abrir. Se a questão da FG permite, vamos abrir. Agora, a pessoa também vai ter que ter bom senso, um monte de outras coisas depois, que eu acho que não cabe aqui, entendeu? O comprometimento, né? Isso é o principal, né? Outra questão também é o conhecimento, gente. Também. Olha o conhecimento que você tem, a Débora, de anos de CGP. Aí chega uma pessoa totalmente crua. Ela vai ter todo o cargo de passar para essa pessoa todo esse conhecimento, que são conhecimentos de leis.
durante todo o período Aquela daquela sistema, né? Opa, mas assim, mas isso não é argumento. Porque a Débora também chegou sem saber nada, entendeu? Mas quem me ensinou foi outro técnico que estava ali. Isso, mas é desse jeito mesmo, entendeu? Por isso que alguns campos a gente ouve falar de rodízio, entendeu? Isso aí tem. Inclusive, assim, tem aqui no IFES que as coisas são muito, eu acho, muito organizadas, assim, ó. Até a gente tem um histórico, né, uma política do Carlos Dudan sempre ser um técnico que tem experiência no setor. Isso não é uma obrigatoriedade. Tem instituto que é professor que é técnico, que é Dan. Eu fico pensando assim, cara, esses caras são malucos, entendeu? Porque eu acho que é muito, por isso que aqui é muito melhor, entendeu? E se, Agora, se você tiver pode. como coordenadora sempre, uma hora você vai ficar bem. Pela ordem. Eu acho que a gente já extrapolou o ponto de pauta. O ponto de pauta era a aprovação do edital e eu vim para isso. Para aprovar. Acho que a gente temos quantas propostas? A proposta da Michele e a proposta do professor Benjamin. Eu acho que a gente pode colocar em votação. Eu acho que podemos colocar 3. Mas de quem é a outra? A outra é minha também, assim, ó. Ah, você propôs assim, ó. duas. Coloca duas, Não, assim, ó, bota para meu nome. como está, entendeu? Não, assim, ó. A gente pode deixar como está, porque algumas pessoas podem Então achar essa que... pode ser a primeira proposta. Isso. Podemos colocar primeiro, ó. Fica como está, porque é de entendimento de alguns que, como está coordenando o curso, mesmo sendo FG, o melhor seja o professor. Eu não estou defendendo isso. Tanto é que eu queria que o Fabiano pudesse ser coordenador. Não é isso. A segunda, proposta da Mi, que é Mudar essas duas Alteração. coordenações. as coordenações do CNPMAR E da pós-graduação. e da pós-graduação que está e também possa. E a minha, que todas que for FG, já que FG todos podem, independente de onde for, todas que for FG todo mundo vota, e todo mundo também pode se candidatar. A primeira proposta de ganhar já acaba. Isso, a Eu primeira acho que sim. proposta ganhar Isso acaba. aí. Então vamos fazer a votação. Pode colocar em Então vamos colocar em votação então. Primeira, como está, né? Vou anotar certinho. A segunda proposta, CNPMAR e pós Thais também possam se candidatar, né? Técnicos. E a terceira, Não, questão de ordem. Coloca no bate. A primeira é continuar como está, professor. mas a primeira continua como Então, está. coloca em votação. Continua como está Isso. ou não? Não. Ah, Aí vai para as duas outras. Tem que ser assim. pode ser. Eu estava colocando as 3, então tá bom. Não pode votar em 3. Então vamos lá então. Primeiro, então, vota cada uma de forma individual, Douglas. Não, mas se essa ganhar, a gente não precisa votar nas outras. Né? Se ficar como Se está, ganhar, não precisa. manter como está, a gente não precisa votar nas demais. Isso. Então vamos lá então. Quem está em casa, Larissa, que vota, que é a outra representante docente. E a Luciana, se tiver. Ó, deixa então é só uma proposta, Bia. Manter como está. Como é que é? A gente levanta a mão? Como é que faz? Levanta a mão quem quer então manter como está. Aqui é a Larissa e a Luciana. Luciana. Larissa e Luciana, vocês conseguem votar? Larissa falou lá no bate-papo. Então todo mundo acha que tem que mudar. Aham. É isso. Eu abstenho. Mas Se absteve, mas... Então assim, ó, então uma abstenção e todos os demais membros acham que tem que mudar. Isso, agora a gente vai para as propostas. Então agora a gente vai para as propostas então. Proposta 1 então, agora muda. Isso. Proposta 1. CNPMAR e pós, que servidores técnicos administrativos possam se candidatar além dos docentes. Aí também abre a votação para todo mundo. Isso. E a proposta 2, que todos os cargos que sejam FG, todo mundo, independente seja, todos os servidores podem se candidatar. Isso, a gente vai votar primeiro a proposta 2, no caso, né? Que a proposta 1 já foi vencida. Isso, então vamos lá Proposta então. 2. Que todos os servidores possam se candidatar para o CNPMAR e para a pós. Isso aí, quem concorda com isso, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Ela levantou a mão. Cinco. Não acho. Como é que é?
que todos os servidores possam participar das coordenações de CNPq. Você entendeu? E aí, a última. Você não é a favor de todos os Não, já servidores? aconteceu. Você tá Mas eu tô ainda na É, tu não viu levantar a mão, tu virou pra Essa daí agora só precisa de PMA. Ah, Aí nós vamos perder, não vai nem pra votação. Não, quero a outra. Eu acho que a pergunta não está certa. A pergunta confundiu. O Elisato se candidato. Você confundiu ali. Eu também me confundi aqui, eu não sabia disso. Ó, vamos lá então. Aqui a gente já estava votando. Eu acho que tinha que ser na 2 ou na 3, né? Tá, então tá, faz de novo. Não existe. Proposta. Mas tem duas. A proposta tá Vai ganhar a maioria. A primeira terminou, professor. Começa outra proposta, É a 1 e 2. É a 2 que nós estamos votando. Então vamos votar só a 2, então. A proposta Já toda. votamos. Não votou porque. Não, pô. Não entendeu, cara? Meu Deus, na próxima reunião você não traz o notebook, você vai prestar atenção na É, reunião. boa. Vamos lá, ó. Entendi, tô sem notebook. Vamos lá, proposta Muita gente 2. falando junto. Gente, ó, vamos lá para a proposta 2. Tá fácil de organizar. Tá, vamos lá. Depois, se a proposta 2 não ganhar, vai para a proposta 3. Proposta 2, que todos os servidores possam se candidatar para a coordenação do CNPq e da pós-graduação. A proposta 3, que vai ser colocada em votação depois, se for... Não, vai dar Votação, vamos lá. Então vamos lá. Mudar as duas coordenações do CNPq e da pós-graduação para que também possam se inscrever. E a Lari levantou também a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Ganhamos. 2, 3, 4. A representante externa votou? Ela não tá. Mas ela estava, né? Caiu. Eu acho que sim. Beleza? Um outro ponto de falta. Eu acho injusto, né? Mas colocado em Eu acho votação. tanta coisa que eu tenho guerra na Mega Sena, eu não ganho. Inclusive, assim, para a gestão é um problema depois, né? Com relação ali à questão do cumprimento daquela resolução do Consul, alguém tem alguma... porque nesse edital a gente já está atendendo aquele critério de 30%, tá? Então está tudo certo com relação a isso? Porque a resolução é um tipo Ctrl-C, Ctrl-V do decreto, né? E daí Não tem estipula muito lá pelo campus quantas vagas são, e daí quem feito a minha dúvida era sobre sorteio, só Eu tenho já essa esclareci. Quem que vai provar isso aqui, casa, mano? Não, deixa aqui, não posso. Mas deixa com uma próxima. Nunca ia ser aprovado. Segundo ponto de pauta. A proposta da criação de um grupo de trabalho para discutir e implementar uma resolução que oriente os processos de movimentação interna dos servidores, conforme demanda apresentada pela colega do segmento TAI. Eu posso falar. Pode falar. A Luciana enviou um e-mail solicitando pauta, citando alguns campos que têm esse edital, uma resolução de movimentação interna. Por exemplo, vem um TAI, acho que é mais TAI que vai acontecer, né? Para que setor ele vai? Né? Não, para que setor ele vai, não. Assim, Na verdade, é só para TAI, né? Antes daquele servidor assumir a função em algum setor, para verificar que nenhum servidor que já está aqui quer fazer uma troca de setor. Mas isso já Para ir para outro. não está documentado, mas sempre aconteceu isso. Mas eu acho que teve algum problema com ela, que ela não foi atendida e por isso que ela lembrou de... Você especifica, era uma vaga que tinha de administração para o DAN. Quando essa vaga ficou vaga, foi mandado e-mail para todos os técnicos perguntando quem tinha interesse. É um setor 8 horas, a maioria flexibilizada. O pessoal disse, não vou sair de 6 horas para fazer 8. Não quiseram ir para o setor. O setor pegou e jogou para a remoção. Quando veio para a remoção, reclamaram. Sempre foi feito, não regulamentado. Aparece uma vaga, perguntado primeiro se a pessoa quer. Eu não lembro, não sei. É o que ela passou. A servidora passou que falou com a direção na época e a direção manifestou que era ela que decidia. Precisa de sigilo? Quem é a servidora foi a Luciana, já dissemos. Mas ela mandou e-mail. Não, mas Ela já reclamou, essa vaga foi... Ela já reclamou isso para mim várias vezes.
essa vaga foi ofertada e ela estava flexibilizada. Mas nós não temos uma resolução, certo? Não temos. Eu digo por isso que assim, Tá. só funcionava, sempre funcionou assim. Mas eu Apareceu acho que a é bom vaga, né? É passado, é bom, porque daí não fica esse, mas eu fica um pingo no i, sabe? mas eu Deve correr tudo, sei, deve correr tudo no específico dessa vaga que foi sim ofertada no Isso. E aí pontua se tiver dois querendo. Exatamente. Se tiver dois que pontuar mais, aí tem critério objetivo, entendeu? Certinho. Agora, por exemplo, para a biblioteca, foi perguntado para todo mundo. Exato, a mesma coisa. É isso que eu Ninguém digo, é falar, é perguntar. Mas se queria mudar ou se queria ser coordenador? Porque isso daí Não, não se é queria mudar. Não. Você queria vir para o setor. Aí não tinha PGD ainda, era 8 horas de mérito, e aí ninguém quis. Aí quando apareceu o PGD, todo mundo quer mudar para o setor que faz PGD. Gente, outra questão de ordem aqui. Não, é que, na verdade, tem um valente, que é um suplente. Eu não sei se ele não está conseguindo falar ali. Não sei nem se ele está conseguindo entrar, mas ele deve estar acompanhando de algum lugar. E ele mandou uma mensagem aqui dizendo que, pelas falas que ele está escutando, e aí talvez a gente tenha que falar sobre as FG, ele falou que onde está escrito que a FG tem que ficar 40 horas na coordenação? Tem algum lugar? Tem escrito. Tem a resolução das Essa forma de pauta já foi vencida. Não, tudo bem, mas depois da reunião se porque tem outras de obrigações. repente Suprema Técnica. Ô, Lucas, mas vamos discutir, cara. Não é bom. Vamos falar, não vamos. Eu pela ordem mesmo. Esse é um outro ponto de pauta. Se vocês quiserem ficar aqui discutindo outras coisas, vocês podem. Não, mas Mas tem não vai- outras não vai obrigações. botar Então, a pauta agora é outra. Eu só estou querendo Mas esclarecer. pela ordem, presidente. O ponto de pauta é a criação. Não, rapaz, Do tudo bem, GT. cara. Tranquilo, assim, ó. Só que assim, ó, por que a gente. Assim, ó, por que não pode o negócio a ferro e fogo? Porque daqui a pouco, outro dia, você também quer falar uma coisa, aí eu vou falar e você vai ficar No chateado. momento oportuno. Não se preocupe, não. Não, Lucas, mas assim, ó. Não, Não mas tem problema, entendeu? Para mim tem. Eu Mas veja bem, Tudo bem, para você tem, mas a gente vai manter, então, sempre o mesmo critério, entendeu? Mas veja bem, só como eu pedi a palavra, deixa eu só falar uma coisa. Até por uma questão de prestigiar o suplente. Eu também não Ele vejo, eu não está vejo como aqui, mal. porque ele eu estou aqui, ele está aqui, então ele como professor, ele se manifestou, talvez tecnicamente ele não conseguiu se manifestar. A menina externa também falou que não, Então, entrou, mas não assim, consegue falar. Eu só estou colocando, mas a gente não precisa responder. Eu só estou colocando aqui que ele, segundo ele, não tem em nenhum lugar Tem. que o Mas você vai ter que. Eu vou procurar. Procura então pra gente, porque eu também acho que não tem. A legislação normativa tem sim. Eu vou entrar mais. Na legislação. Aí tem que, não, mas aí tem que trazer. Para nós o que vale é o que está escrito, né? Eu fico imaginando que o professor que dá aula e é coordenador, vai ter uma hora que ele está dando aula, ele não está coordenador naquela hora. Lógico, é um negócio meio conflitante, mas tudo bem. Eu estou só prestigiando a fala do Valente, que está aqui nos assistindo de algum lugar. Senão um professor nunca poderia ser, então. Então ele ia ficar zerar a carga horária dele de aula. Mas por isso que eu acho que eles colocam que é porque para só para técnico, nesse ponto de docente não foi, como a Michelle tinha falado, eu acho que é por isso. Mas só que o CNPMA, só que o CNPMA e a pós tratam de cursos, entendeu? Aí como não são FCC, o entendimento era aquele. Ou talvez Aí a gente muda o entendimento para uma coisa e não muda para outra. A gente me mandou um artigo aqui, dizendo aqui, que é o artigo 27, inciso 3, ao servidor docente ocupante de função gratificada, FG, ou de função de coordenador de curso, né, FCC, será destinado entre 8 a 24 horas para cumprimento de suas atribuições de gestão como coordenador e no mínimo de 6 a 12 de aula e ser definido em comum acordo com a chefia. Então, não é esse rigor de 40 horas, pelo que está escrito no documento. Quando é docente, não. Mas a gente não aprovou isso nada. Não, mas eu tô professor. Não, mas a gente colocou como fala de argumento de que quem... Mas a proposta foi outra. Mas isso Não, prejudica a foi usado discussão. como argumento. Prejudicou a discussão. Claro que Porque sim. a gente coloca que não tem que ser e aqui pode ter. Mas lógico. Aí a gente... Meu voto se mantém. Pois é, mas a gente votou algo
uma prerrogativa de 40 horas. Não, aqui no houve uma O GT do movimento. Eu também eu compartilho do entendimento do Bonner A aí gente também. fica prejudicado numa votação dessa. Porque pode sim. Quem perde a votação normalmente fica prejudicado mesmo. Não, ninguém perde, ninguém ganha. Lucas, não tem. Eu acho que a gente Aqui, ó, pode todo mundo focar. perde, todo mundo Lucas, ganha. Eu acho que a Lucas. gente pode focar aqui. Não, mas assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Só Pra gente terminar, poder. presidente. Pela questão de ordem que eu já pedi anteriormente, estou pedindo novamente aqui a questão de ordem. Tá bom. Porque esse ponto de pauta a gente já Vou venceu. falar o presidente. Não, tudo A bem. gente Mas já assim, venceu. ó. Normalmente as pessoas ficam assim, né? Com raiva quando se perde. Não, mas a eu votação. assim, ó. Mesmo com a argumentação dele, eu mantenho o meu posicionamento. Eu acho que a gente pode seguir para o outro ponto de pauta, que é a criação do GT que eu preciso. Ó, mas assim, ó, Na Lucas. legislação dos Ô, Lucas. Vamos tratar todo mundo assim com. Não estou falando só com você, com todos, assim, ó. Vamos tratar todo mundo com o maior respeito. Assim, eu também compartilho do pensamento do professor Boni. E eu não estou chateado, assim, porque isso aí é uma coisa de menino do primário, entendeu? Que perde a votação e fica chateado. Eu não acredito, sinceramente, que da idade dele seja isso. Assim, então, assim. Nem da minha, que eu tenho 26. Não, mas não fale mais isso com ele. Eu acho que Porque a fica gente dizendo. Ele que falou, não fui eu. Não, cara, ele falou que prejudicou o negócio, entendeu? Mas não é porque ele perdeu. Não vamos ser deselegante aqui. Ele tem a maior consideração por você. Vamos todo mundo assim, ó. O que eu quero aqui, enquanto a gente estiver aqui, é que todo mundo assim se trate com muito respeito, entendeu? Assim, a questão de você pedir o ponto de ordem lá e tal. Pô, um negócio importante, assim, ó, da discussão. A gente tem que discutir, aqui é o lugar da gente discutir, entendeu? Votação já foi. Mas assim, que nem a gente pediu para a Débora para poder mostrar onde é que você está escrito aí pra gente. Entendeu? Ela vai trazer na próxima a gente discute, sem brigar, entendeu? Posso só fazer uma adendo aqui? Vai, faz logo, também, porque o cara que tem outra Não, coisa para ele fazer. falou em relação a mim, então eu tenho que responder, né? Então, Isso, mas vamos rapidão. embora não é nem um conflito, eu tenho uma admiração grande pelo grupo, por tudo que ele contribuiu pra gente aqui. Todo mundo tem. E outra coisa, primeiro, antes de mais nada, aqui ninguém perde, ninguém ganha. Entendeu? Aqui é Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo Então, ganha. assim, não tem esse negócio de perder e ganhar. O que eu trago, inclusive, não é nenhuma solicitação minha. O Valente está escutando a reunião em algum lugar, e como eu sou uma pessoa que ele tem o meu contato, ele mandou aquele primeiro comentário e depois ele mandou um artigo dizendo que os argumentos, quando foi feita a votação, estavam equivocados. E quando eu vejo esse artigo aqui, estava equivocado. Como é que você vai botar abaixo um artigo desse que provavelmente ele está pegando do regimento? Então, assim, eu só quero dizer, primeiro, que eu não fico ofendido com o Lucas, não. E outra coisa, eu não estou aqui tentando reverter a votação. Claro que não. Porque quando a gente perde, perde todo mundo. Quando a gente ganha, ganha todo mundo. Não, de qualquer jeito, assim, cara, a gente sempre ganha quando é dando democracia. A gente sempre ganha, cara. Agora, que eu repito, quando você vê um artigo desse flexibilizando, dizendo que não é obrigado 40 horas, não, e eu perguntei, peraí, tem que ser 40 horas? Tem. E não é. Pelo que está aqui, não é. Para nós tem. Então, Aí a gente quer ver, a gente quer ver isso. A gente né? quer ver. A gente quer ver. Se tem, beleza. Mas aqui está dizendo que não. Que o professor. Para pais, sim, mas para professor. O professor não precisa ser 40 horas. Então, Em cargo de gestão, ele tem um mínimo de aula e tem um. vamos passar para o próximo bloco, que o pessoal tem Sim, coisa sim. para fazer. Só um adendozinho aqui, que quando você ganha, quando você entra em FG, mesmo que você faça 20 horas semanais, você é obrigado a trabalhar 40 horas. Se o teu cargo for para 20 horas, quando você tem a nomeação como FG, você tem que trabalhar 40 horas. Mas ele conta as horas de aula como parte dessas 40. É por isso que está aqui no artigo. Ele pode Tem nada a dar ver. aula e faz parte das 40 horas aula. Por isso que ele não tem que ficar 40 horas naquele cargo de gestão. Mas eu acho que é por isso que esses cargos, como materiais de finanças, infraestrutura, CGP, precisa de alguém que esteja ali integralmente, entendeu? Mas isso é um entendimento nosso, mas a lei não proíbe, entendeu? Não, a lei não proíbe. Então, mas assim, ó, mas o entendimento que a gente teve era como se a lei tivesse proibido. Exatamente. E a lei não proíbe o professor de se candidatar. É só isso aí que a discussão ficou, entendeu? O professor, ele abriu mão dos outros dois, entendeu? Para todo mundo. Mas assim, ó, FG todo mundo pode. Michel quer falar. Não, é que nos argumentos da votação, ninguém falou que era proibido. A gente falou que não era, talvez,
possível, compatível, né? Ninguém falou que era proibido. Tá ótimo. Vamos para o segundo ponto, então? Já estávamos. Da proposta da criação do grupo. Acho que a Michele, né, Michele, tinha falado ali de a gente esperar um dos 2 GTs que estava concluído para a gente fazer o próximo. Mas eu acredito que com a apreciação do edital, o edital foi aprovado hoje, aquele GT acabou. Aí a gente pode ir para a próxima... Não, mas espera aí. Não? A gente tem o da eleição, né? O grupo é obrigado a colocar todos no Helios, depois tem que fazer a apuração. Não, o GT não acabou ainda. Trabalho vai longe. Vai longe. Então acho que entra o que a Michele falou ali, talvez a gente faça por unanimidade essa votação. A gente aguarda, então, a finalização do GT, né, Michele, que você tinha falado. Isso. Para a gente poder propor, colocar... porque assim, a gente tinha o GT antes desse aqui, dos espaços, da revisão dos espaços do campus, agora tem esse aqui. Aí na próxima reunião do colegiado a gente vê qual que a gente acha que é prioritário. Esse, como é um GT bem sossegado, que é colocar no papel que a Débora está falando que a gente já vem fazendo, uma dessas a gente faz esse e deixa o outro que é mais... Vai ter mais discussões para o início do ano que vem. Mas a gente decide isso na próxima reunião do colegiado. A gente não vota esse ponto de pauta agora. A proposta é retirar de pauta. Colocar em pauta na próxima reunião. Colocar em pauta após o encerramento do GT do... Isso vai demorar, vai ser só ano que vem. Aí fica o ano que vem. A gente não tem gente. Ô, Beijando, era para fazer como fez nas outras... Essa palavra, né? Como fez nas outras comissões, e foram abertas, primeiro, foi aberto para todo mundo, aí ninguém respondeu, aí depois mandaram de novo, ninguém respondeu. É abrir para a comunidade. Aí se não der, manda de novo, né? E a gente vai catando o pessoal para participar do GT. Eu achava mais tranquilo de trabalhar. Assim, porque, a gente não tem mais de 2 GTs ao mesmo tempo. Porque quem, já tá com 2. Quem daqui vai participar do GT? Eu não vou. Mas talvez alguém que está no outro GT poderia colaborar no outro. Tá e agora não. Eu não tenho interesse. A gente não tem muita gente, entendeu, Lucas? É igual a questão das coordenações, a gente não tem muita gente também. Olha o caso aí da Denise lá na CP, entendeu? Por falta de técnico, cara. Daqui a pouco a direção vai ter que nomear algum professor e talvez o professor já poderia ter sido candidato. Exatamente. Eu concordo, vamos. Todo mundo concorda? Pode ser, gente? Eu não me Tiramos de pauta, então, o B. Não é que não foi discutido. A Lara está levantando a mão só para dizer que ele é de acordo. A criação do GT vai ficar condicionada ao término do próximo GT que terminar. Uhum. Pode ser? Tranquilo. Todo mundo concorda? Tá meio tristinho, Douglas? Alguém falou lá no chat. De acordo. Tá enrolado, né, professor? Tá enrolado. Eu queria só falar. Encerrar bem, mas eu queria deixar bem claro que a gente fica prejudicado quando tem alguém que quer falar e manda recado para a gente, porque a gente se expõe, às vezes, para defender um colega e tudo. E eu acho que a pessoa podia se manifestar ali mesmo. Então, acho que é melhor a gente resolver o problema técnico de que, se tem gente que está querendo falar e não está conseguindo ali, a gente precisa de uma ferramenta, ou a gente usa aquela ferramenta de verdade, ou é presencial. Eu concordo com o professor. Falar agora ali. Quer ver? Vamos pedir para Michele, você pode falar, por favor? Não, mas eu não estou falando da Michele, mas... Eu consigo falar sim. Então o problema É um problema do computador dele. Pois é, mas que seja. Mas se eu quero te dizer que quando ele pega e manda para mim e eu exponho, aí eu fico exposto, né? Não, claro que não. A críticas de uma coisa que eu estou fazendo Não com é um colega. Não, mas eu acho que ninguém entende isso. Não, mas até mesmo você gera um falou. constrangimento, entendeu? Porque fica aquela coisa do Lucas dizendo, você perdeu porque você quer ganhar. É normal. A questão não é ganhar. Não. Dá um abraço nele aí, não vamos. Não, eu gosto de abraçar homem. Ufa! Eu não passo aqui, não, olha o meu tamanho. Amanhã eu vou lá na sua sala de dar um abraço, miséria. Olha o meu tamanho. Não, o que pode ter acontecido é se o valente não habilitou o microfone dele quando ele entrou na sala RNP, ele não conseguiu habilitar depois. Ele teria que sair da sala RNP e habilitar o microfone dele. Eu achei nenhum problema dele ter me mandado, não, porque eu coloquei o que ele disse. A reunião acabou, né? Claro, né? Gravação. Podemos Posso fechar? encerrar a gravação? Não, e era muito pertinente. Quer falar, Larissa? Tem uma notada? Cancelar. Não. Cancela a reunião. Eu tive a direção e cancela essa reunião, então sem efeito, faz outro. Posso encerrar? Pode, certo.